Filipenses capítulo 1, o versículo 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Um dos maiores desafios do crente é manter a motivação, é manter o foco, é manter o fogo aceso, manter aquela vontade, manter a paixão. Podemos até dizer, manter o primeiro amor no caminhar cristão. Pelo que nós lemos aqui em Filipenses 1,6, nós sabemos que Deus inicia, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Então, quem começou a boa obra em nós foi Deus. E a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, é Deus que acende esse fogo, é Deus que dá a partida dessa motivação. Se você olhar no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 13, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é interessante notar aqui o seguinte: essa palavra opera, porque Deus é que opera, e depois o efetuar. Essa palavra opera e a palavra efetuar, no original, no grego, é a mesma palavra. É a palavra energeo. Ou seja, porque é Deus o que opera, energeo, em vós, tanto o querer quanto o energeo, efetuar. Então no português mudou, porque no português precisa ter essa diferença. Mas no grego koiné, isso seria subentendido. Lembrando que toda a construção e toda a dinâmica linguística é outra. Então foi colocado duas palavras diferentes para trazer aquela dinâmica da linguagem original para o português. Tá? Mas é essencialmente a mesma palavra. E note que ele opera em nós. Porque Deus é que opera. Energia, você não tem que ser muito entendido para entender que energia tem como base energia. Energia é o quê? É algo, é uma força, digamos, que dá combustível ou causa uma reação, dá energia. Então quem dá a energia, quem dá esse efetuar é Deus, e quem opera essa vontade, porque é Deus que opera em vós tanto o querer. Esse querer é o quê? É a vontade. Então é Deus que nos dá a vontade, é Deus que energiza a nossa vontade, e é o mesmo poder de Deus que energia o efetuar. O que é isso? O cumprir. Então Deus nos dá a vontade de cumprir e nos dá o cumprir. Então essas duas coisas são operadas por Deus. E hoje nós vamos ver como que isso se desenvolve em nossas vidas. Como é que Deus, ele opera em nós isso e qual o resultado. A mensagem de hoje é chamada Alimentando o Fogo que Deus acendeu. Alimentando o fogo. Essa motivação, essa vontade, essa gana que Deus nos deu. Lembrando quando Jesus ditando para João, para as igrejas, lá em Apocalipse, ele menciona sobre perder o primeiro amor. É justamente isso, a igreja perdeu aquele fogo, aquela paixão, aquele amor, apagou, o fogo apagou. E vamos ver como é manter esse fogo alimentado, manter esse fogo aceso. Então, primeiramente, vamos para Filipenses 2,13, que eu acabei de ler, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Primeira coisa, vamos entender motivação. Essa palavra, motivação. Podemos chamar de fogo, podemos chamar de vontade, podemos chamar de paixão, mas é alguma coisa que nos leva a fazer algo. Vamos entender, porque a motivação é o combustível que vai energizar, que vai alimentar a nossa jornada aqui na Terra. E por jornada me refiro à jornada cristã.
Não a jornada no mundo, a jornada secular, mas o nosso caminhar com Deus. Então, para a coisa andar, ou seja, para a coisa operar, para a coisa efetuar, para a coisa energio, a coisa andar, funcionar, é preciso que tenhamos vontade. É preciso que nós queremos fazer isso. É preciso que estejamos motivados. Eu já falei isso várias vezes, em várias situações, mas no frigir dos ovos, nós faremos com consistência, nós faremos habitualmente, nós faremos a longo prazo aquilo que nós queremos. Nós podemos nos forçar a fazer algo que nós não queremos por um tempo. Mas não vai durar. Por quê? O fogo vai baixar. A vontade vai passar. Por quê? Porque nós não queremos. Deus, é claro, sabendo disso, diz que Ele opera em nós tanto o querer. Então, quem vai nos dar o querer, quem vai nos dar a motivação é Deus, porque sem querer, sem motivação, nós não fazemos. E nós podemos tentar, e tem pessoas que encontram motivação, por exemplo, em dinheiro. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar, eu tenho que roubar, enrolar, trapacear. Mas a minha motivação é dinheiro. De alguma forma, lícita ou ilícita, correto ou errado, eu preciso de dinheiro. Essa é a minha motivação. O problema com isso é que dinheiro é uma motivação péssima. Porque a Bíblia fala que amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E quem entra por esse caminho acaba se prejudicando. Mas a nossa motivação deve vir de Deus, porque é Deus que dá tanto o querer quanto o efetuar. Então, motivação. Vamos olhar para a palavra. Essa palavra motivação. No português mesmo, tá? Essa palavra motivação, a etimologia, pastor, o que é isso? É simplesmente um estudo, a raiz da palavra, de onde vem essa palavra, motivação. Motivação, ela vem do latim, ela vem do verbo movere, tá? Hoje é aula de latim, certo? E daí nós temos o verbo movido, é o verbo motus, estou anotando aí, né? Movere, motus. Aí nós temos, derivado disso, motivos, que é o que move. Então nós temos movere, motus, motivos. Adivinha qual palavra em português vem de motivos? Motivo. E de motivo vem o quê? Motivação. As perguntas, sim, pastor, linda essa linda aula em latim. Para que serve? Motivo, literalmente, é aquilo que faz alguém agir ou mover. E motivação é isso, é aquilo que faz a gente mover. A raiz de motivação é motivo, raiz de motivo é mover, quer dizer mover. É algo que vai nos fazer mover. Vai fazer você sair da sua casa, vir a pé, de bicicleta, de táxi, de ônibus, de avião, de jumento, de carroça, mas vai fazer você sair da sua casa e vai trazer você aqui para a casa de Deus, para você cultuar a Deus, você ouvir a palavra, comungar com os irmãos, orar, tá? É a motivação, vai fazer você mover. Sem motivação, você não estaria aqui hoje. Eu estou aqui hoje, você está aqui hoje, porque nós somos motivados. Nós tivemos essa motivação. Quem nos deu essa motivação? Deus nos deu essa motivação. Lembre-se, é Deus que efetua o querer. É Deus que energiza o querer para estarmos aqui. Então, a causa, a razão que nos impulsiona deve ser controlada, e de fato é controlada se deixarmos por Deus. E aqui está a beleza do Evangelho. A motivação cristã, o motivo, o movere, chame o que você quiser, o fogo, a vontade, a gana, o desejo, ela não nasce de nós. Por isso que eu disse, você pode até fazer uma coisa forçada. Mas quando é forçada, de onde nasceu, de onde veio esse energiel, de onde veio esse efetuar, de onde veio essa vontade? Veio de mim. Eu vim para a igreja assim, ó. Eu não quero ir para a igreja, mas eu vou. Excelente, muito bem.
Isso chama-se conformar. Você vai se botar no molde, você vai se conformar de fora para dentro. Então, é uma motivação interna. É bom, mas o problema, como eu estava dizendo, é que não dura. Quando a motivação é nossa, aquela motivação, aquele fogo, não dura. Por quê? Porque é meu. Então, eu não devo vir para a igreja apenas pela minha força. Não há nada de errado em vir para a igreja com a sua força. Mas o problema é que não vai durar. Por quê? Porque é nosso. Nós somos carnais, nós somos imperfeitos, nós somos finitos. Mas quando Deus efetua em nós o querer, aí eu quero vir para a igreja. Aí eu quero vir. Não porque eu quero, porque Deus colocou em mim o querer. Para ler a Bíblia, você pode tentar ler sua Bíblia, e você deve tentar ler sua Bíblia, nem que seja forçado, sem vontade. O que acontece? Se você só ficar nisso, ler sua Bíblia, se forçando com a sua energia, com o seu energial, com a sua motivação vinda, nascida, originando em você, vai chegar um dia que você vai ler e vai ficar sem graça. Aliás, sempre vai ser sem graça. Agora, quando deixamos que Deus efetue o querer, tanto o querer quanto o efetuar, agora eu leio com gosto, com paixão, com fogo, com motivação. Por quê? Porque essa motivação que vem de Deus. Porque Deus opera tanto o efetuar, tanto o querer, quanto o efetuar. Eu vou querer ler a Bíblia e eu vou ler a Bíblia. Eu vou querer vir para a igreja e eu vou vir para a igreja. Eu vou querer falar de Cristo para os outros e eu vou falar de Cristo para os outros. Eu vou querer ser um bom marido e eu serei um bom marido. Eu vou querer ser uma boa esposa e eu serei uma boa esposa. Eu quero ser um bom filho e eu serei um bom filho. Eu quero ser um bom... Enfim, por quê? Estamos deixando Deus efetuar o energial, a energia, a motivação, a vontade, o fogo, a gana de Deus me dá motivação. E não eu ficar tentando me estimular. Basicamente, o que acontece em muitas igrejas. Em muitas igrejas é aquela emoção e lágrimas correm. Gente, nada contra lágrimas correr num culto, nada contra você sentir o operar do Espírito Santo no seu coração, nada contra isso, nada contra sentir uma emoção, uma santa emoção, nada contra isso. O problema é que as pessoas forjam isso com músicas ritmadas, músicas mundanas, gelo seco, parede preta e toda aquela parafernália para gerar uma emoção, um fogo, mas é fogo estranho. Não vem de Deus, vem do homem, é fabricado. Aí grupinho de dança, é fumaça, é luz piscando, tudo isso para tentar trazer à tona uma motivação. Acabou o culto, sai para aquelas portas. Não aquelas portas que não tem isso aqui. Acabou o culto, só vai embora e acabou. Por que acabou? Porque acabou o artifício. Acabou aqueles procedimentos que querem simplesmente abanar chamas artificiais. Devemos deixar que Deus, quando Deus nos dá efetua o querer e efetua o cumprir, então aqui não precisa ter música mundana, não precisa ter luz piscando, não precisa ter gelo seco, não precisa ter grupo de dança, não precisa nada disso. Se for de Deus, Deus quer efetuar. E essa é a beleza do Evangelho. Quer ver um segredo? Até a salvação. Sabe quem efetua o querer ser salvo? É o Espírito Santo de Deus. Não, pastor, eu fui salvo porque eu quis. Deus demonstra seu amor para conosco, em que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. Eu não sei quantas vezes realmente eu não sei, quantas vezes eu ouvi o Evangelho, mas nunca tive vontade. O que mudou? É porque eu nada, o Espírito Santo veio e trouxe convicção ao meu coração. Eu tive vontade. Eu já contei a história, mas o dia que eu fui salvo, eu saí da minha casa, fui para a casa do pastor Júlio, e eu disse, se ele não perguntar para mim, se eu tenho certeza, se eu morrer eu vou para o céu.
eu vou perguntar para ele. Falar, me diz uma coisa, como é que eu posso ter certeza? Ele já tinha falado para mim o evangelho antes. Mas, até que, um dia, Deus efetuou o querer, efetuou a minha salvação. Então entenda, é Deus que efetua. Quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos pregar o evangelho, nós não vamos sozinhos. Jesus falou, e esse estou convosco. Ele vem com a gente, o Espírito Santo vem com a gente. E é uma parceria. A gente fala por fora, com a boca ao ouvido, e o Espírito Santo fala ao coração da pessoa. Mas sem aquilo... Enfim, estou fugindo do assunto. Mas a beleza do Evangelho, até da salvação, trata de uma ação que iniciou com Deus. Tudo. Por isso que nós não devemos resistir ao Espírito Santo, não devemos extinguir o Espírito Santo, não devemos entristecer o Espírito Santo. Porque é justamente o Espírito Santo que vai nos dar esse querer, vai efetuar, vai acender e manter aceso esse fogo. Mas se nós estamos entristecendo, extinguindo, resistindo ao Espírito Santo, então não vou ter vontade. Nem a minha vontade e nem a de Deus. Resultado, o amor vai embora. O primeiro amor diminui. Esqueceu o seu primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. O fogo se apaga. A vontade se vai. Tenhamos cuidado. A mesma motivação que move o coração do homem é a mesma que dá força e movimento em cada um de nós. É o tanto o querer como o efetuar. Então isso é a motivação, é o que vai fazer a gente mover. Seja mover para abrir uma Bíblia, seja mover para dobrar o joelho em oração, seja mover para vir para a igreja, seja mover para levar o evangelho para alguém, seja o mover para ser um bom marido, boa esposa, um bom, seja lá o que for. É isso que vai nos dar motivação, que vai acender esse fogo e manter ele aceso. Vamos para Filipenses 1:6, voltar para o texto principal. Então nós vimos aqui, entendendo o que é motivação. Agora vamos ver que Deus é que acende o fogo. É Deus que dá o primeiro pontapé inicial. Tendo por certo isso, que aquele em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então Deus não começa e deixa para lá. Não, ele vai aperfeiçoar. Aperfeiçoar vem da palavra perfeito. Ou seja, perfeito é completo. Algo completo é algo que não está faltando nada, não tem nada mais, tem nada menos, está perfeito, está aperfeiçoado. Deus então quer aperfeiçoar. Ele vai completar, ele não vai deixar inacabado. Ele dá o querer, ele dá o fazer e ele vai cumprir, vai ficar até o final. Então toda motivação espiritual tem origem divina. Uma motivação não espiritual, e tem muita motivação não espiritual, ela não é divina. O mundo nos oferece muita motivação, motivos para a gente se mover, motivo para a gente se envolver com as coisas do mundo. Então o mundo tem bastante motivação errada, motivação que não é divina. Mas toda motivação espiritual, ela é necessariamente divina. E por isso a importância, dando sequência ao que eu acabei de falar, é tão importante a gente andar no Espírito. Como assim, pastor? Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Note que o Espírito é um E maiúsculo, indicando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santa Trindade. Então, não somos nós que acendemos a chama da motivação, é Deus, e essa motivação nós vamos encontrar andando em Espírito, andando com Espírito Santo. E aqui está um dos graves erros
de muitos crentes. Eles tentam se animar a si mesmos. Eles dizem, não, eu vou para a igreja. Por quê? Porque depois do culto tem um bolinho, um cafezinho, a gente tem uma fofoca santa, sabe? Então, é muito bom. Nada errado com isso. Mas se a gente vir para o culto por essa motivação, ela não é encerrada, mas não é das melhores motivações. Não, eu vou para o culto, porque se eu não for, ou a irmã Simone, o pastor, vai pegar no meu pé, aí também não é boa motivação. Nada errado com isso, mas não é boa motivação. Então, muito crente, ele tenta emular, ele tenta criar motivação. Quando é Deus que dá essa motivação. Paulo, no versículo 6 de Filipenses 1, ele fala que quem começa a boa obra, que é Deus, vai aperfeiçoar. Quem começou a boa obra em nós? Fomos nós mesmos? Salvação foi ideia nossa? É poder nosso? É nós que nos mantemos salvos? Não, não é. Então por que viver a vida sem ser andando no Espírito? Andar no Espírito quer dizer isso. É a gente andar na comunhão e no poder do Espírito Santo. Não ignorando o Espírito Santo. Não como se ele não existisse. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima série, mas o Espírito Santo não é uma força. Ele não é uma energia. Ele não é uma coisa. Ele é uma pessoa. Pessoa. Assim como tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Então nós temos que ter essa interação e comunhão com Ele. Foi exatamente isso, um exemplo que podemos ver aqui, o que Davi fez. Davi, quem quiser abrir lá em 1 Samuel 30, versículo 6, na ocasião em que ele saiu e deixou as famílias, as mulheres, as crianças em Ziclag. E apareceram então os inimigos, os maliquitas, e queimaram tudo, levaram todo mundo, e o costume da época é que eles iam vender todo mundo para escravidão. Tá? Ou seja, ia ser para todo mundo, e uma vez que foi vendido, para você encontrar, reaver todo mundo, é quase que impossível. Tá? Porque um vai para cá, um vai para lá. Então ele voltou, estava tudo destruído, queimado, as famílias levadas, e as pessoas ficaram revoltadas. E claro, com ele, com Davi. E diz aqui em 1 Samuel 3, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Será que estavam decepcionados? A pessoa está ouvindo a conversa, vamos apedrejar Davi. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Agora veja o que aconteceu. Todavia, Davi se fortaleceu em quem? No Senhor seu Deus. Davi foi buscar força e motivação. Que motivação? É aquilo que nos faz mover. Aquilo que nos vai levar a tomar uma decisão, uma atitude, a fazer algo. E o que foi que ele fez? Ele consultou Deus e perguntou para Deus. Ele falou, Deus, devo perseguir esse pessoal? É tarde demais? Vale a pena? Vai ser pior? O que eu faço? E Deus disse, vá. E ele foi. Mas note, ele não agiu de motivação própria. O povo, o grupo que o seguia, não estavam sendo motivados por Deus, porque eles estavam falando em matar Davi, em apedrejar Davi, que era o escolhido de Deus. Mas Davi fez diferente. Davi foi buscar motivação, foi buscar força, foi buscar direção. Ele decidiu mover segundo Deus. Então ele procurou Deus, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então Deus opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. É o que nós lemos, Filipenses 2,13, que diz, porque Deus é o que opera, lembrando, energel, em vós, tanto o querer como o efetuar, que mais uma vez energel, segundo a sua boa vontade.
Então, se você precisa de energia para lhe dar movimento, energia para ser o combustível, quem vai dar essa energia e combustível é Deus. E como é que nós vamos ter essa energia, esse efetuar, esse querer? Andando no Espírito. Que é o quê? Andando com Deus. É o que Davi fez. Davi estava amargurado, aquela situação toda, ele não ficou revoltado. Aqueles ao redor dele dizemos, eu estou tão amargurado, quero matar alguém. Eu quero matar alguém, já sei, vamos matar Davi. Davi não fez isso. Ele falou, Deus que vai resolver. Então, o desejo de prosseguir no caminhar cristão, a disposição de servir, o anseio de buscar santidade, tudo isso é um fogo, é uma brasa que Deus, que o Senhor acende. Você pode chamar isso do primeiro amor. Aquela brasa, aquela chama, aquela vontade. No primeiro ano, antes, dentro de um ano da minha salvação, eu havia lido a Bíblia toda de capa a capa. Por quê? Pagando promessa? Não. Esse é o problema com pagar promessa. Pagar promessa é a invenção nossa para conseguir a nossa vontade. Eu não estava pagando promessa. Eu li a palavra de Deus, que aquele primeiro ano tinha muito tempo livre na minha mão, por vários motivos, depois eu explico, mas eu tive uma vontade. Eu tinha uma sede, eu queria, para ninguém pensar que eu sou demasiadamente espiritual. 3 meses depois de eu ser salvo, eu pedi demissão no meu trabalho, vendemos os apartamentos e tudo que tínhamos e fomos embora para a Espanha, para sermos missionários na Espanha, com o pastor Júlio. Só que na Espanha eu não consegui emprego, vocês lembram da história, né? Que eu tentei ser boia fria, nem isso. Tentei trabalhar em várias coisas, nada. Então o que eu tinha na minha mão? Tempo. Então eu ajudava na obra e lia. O quê? A Bíblia. Por quê? Porque eu tinha vontade. Deus efetuou o querer e Deus efetuou o fazer. Então é por isso que eu li a Bíblia toda, em questão de... Eu não lembro exatamente. Foi mais de 6 meses e menos de 1 ano. Algo assim. Então... é Deus. É Deus que dá essa vontade de buscá-lo. A nossa motivação não é uma conquista nossa. Você vê o irmão espiritual, o irmão maduro, ele deve ter muita autodisciplina e muita força de vontade. Não. Porque não é minha força de vontade, não é minha autodisciplina. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o quê? É justamente autocontrole, moderação. Autodisciplina, mas entenda, é fruto do Espírito. E se eu ando em Espírito, adivinha o que eu vou ter? Eu vou ter autodisciplina, eu vou ter moderação, eu vou ter autocontrole. Mas não é minha moderação, nem autocontrole, minha disciplina. É fruto do Espírito que nós temos andando com o Espírito. E andando com o Espírito, eu vou ter a motivação, eu vou ter a autodisciplina, eu vou ter a moderação, tudo isso eu vou ter, por quê? Porque não é de mim. Então a nossa motivação não é algo que nós temos em nós. É algo que Deus dá. Quando? Quando andamos no Espírito. Mas se eu estou andando longe do Espírito, se eu estou entristecendo o Espírito, eu estou extinguindo o Espírito, eu estou resistindo o Espírito, eu não vou ter o fruto do Espírito, que inclui o quê? Autocontrole, disciplina, moderação. Então não somos nós. Podemos olhar aqui algo muito apropriado para o tema de hoje, é Moisés. Moisés, lá em Êxodo 2, no começo da sua caminhada com Deus, lembrando que os primeiros 40 anos de Moisés, foi criado um príncipe no Egito. Teve tudo que um príncipe teria. Aí ele fugiu para o deserto e passou 40 anos no deserto. E isso, Êxodo 3, versículo 2, acontece mais ou menos no final desses 40 anos. E os últimos 40 anos foi justamente quando ele saiu do deserto, né? Começou os últimos 40 anos, libertou o povo, foi usado por Deus para libertar o povo, e passou 40 anos peregrinando pelo deserto. Então, aqui em Êxodo 2, Moisés tinha mais ou menos 80 anos de idade. E ele estava
no deserto e ele viu algo interessante. Ele viu uma sarça que ardia, uma sarça que estava pegando fogo. Ou seja, fogo, o tema de hoje é o quê? Alimentando o fogo que Deus acendeu. Pois justamente ali no deserto havia um fogo que Deus acendeu. Era uma sarça que ardia e não se consumia. Era um arbuste que pegava fogo, mas não parava de pegar fogo. Agora, no deserto é seco. A pouca vegetação que tem, geralmente é seca. E quando você tem vegetação seca, num clima seco e quente, nós temos o que chamamos de fogo de palha. Alguém já viu fogo de palha? Você bota um fósforo e faz... Pronto. É justamente isso. Ele pega fogo rápido, queima e apaga. Moisés já tinha visto sarças que pegavam fogo no deserto. Por quê? É seco, é quente, de repente aquilo, até hoje acontece isso, ela se autocombusta, mas ele está acostumado a ver isso. Depois de 40 anos no deserto, ele via sarça que ardiam, fogo de palha e... Esse era diferente. A sarça pegou fogo, ardeu e não apagava. E se você for ler o texto, fala que Moisés foi lá e falou, um fogo de palha diferente. Eu vou lá ver do que se trata. Não foi bem assim que ele disse, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E ele foi então até a sarça e ficou, uma sarça que está, é um fogo de palha, mas não acaba, está queimando. Eu vi lá de longe, eu andei até aqui, eu já estou aqui olhando, e o fogo não apaga. O fogo de palha não apaga. O que é isso? Aí da sarça, falou Deus. Quem acendeu fogo? Deus acendeu fogo. Aquilo era a presença de Deus. Era o fogo que não apagava. No deserto, só tem fogo de palha. Na nossa vida, se nós tentarmos acender o fogo, se nós tentarmos nos motivar, se nós tentarmos fazer no nosso poder, e não no poder do Espírito, e não deixando que Deus efetue o querer, eu vou efetuar o querer, eu vou me motivar, eu vou me instigar. Você pode até fazer isso, mas vai ser o quê? Fogo de palha. Como disse, não vai durar. Por um tempo funciona, mas logo logo o fogo apaga, a vontade apaga, o amor diminui e o fogo apaga. A vontade passa. Porque não foi Deus que acendeu. Não foi o querer não foi efetuado por Deus. Foi efetuado por nós. E esse é o problema. Então assim é a motivação que vem do Senhor. Ela não se apaga com a aridez do deserto do nosso coração. O nosso coração natural, ele é um deserto espiritual. Ele é seco espiritualmente. É um deserto árido. E quando tem uma sarça que se acende, é um fogo de palha. Mesma coisa com a nossa motivação. Mas quando Deus acende a sarça, é diferente. Porque Deus quer efetuar o querer. A sarça ardia independente do fato que estavam no deserto e que aquilo era uma vegetação morta e seca. Nós, figurativamente, somos mortos e secos. E somos um deserto. Mas Deus pode acender um fogo. Se Ele acender o fogo. Mas lá, no caso de Moisés, e no caso de tantos crentes, o fogo se apaga, a palha queima e só sobram cinzas que são sopradas pelo vento do mundo. E ficamos secos, sem vontade, sem ânimo. Então vamos reconhecer a origem do nosso ânimo e também a origem do nosso desânimo. A origem do nosso desânimo é qualquer coisa que está nos motivando que não seja de Deus. Nós podemos ser motivados por muitas coisas. Orgulho, competição, dinheiro, ganância, reconhecimento, fama. Existe um monte de coisas que podem nos motivar.
nada disso satisfaz. Por isso que dinheiro não satisfaz. Fama não satisfaz. Sucesso não satisfaz. Por quê? Porque sempre queremos mais. Se conseguiu algo, você quer mais. Falando com o irmão Eugênio aqui, eu falei, irmão, quando o bastante vai ser o bastante? Já tem um doutorado. Eu ensinei tudo que ele sabe sobre física quântica, eu que ensinei, mas enfim. Aí eu falei, tu já se formou, fez o mestrado, fez o doutorado, agora é doutor, viu? É doutor Eugênio, por favor, doutor Eugênio, certo? Não, ainda não, né? Falta daqui a pouco, tá? Então, ainda chama de Eugênio por enquanto, mas em breve é doutor Eugênio, tá? A gente me chama de doutor também, tá? Para não ser desfeito. Então, é doutor Pastor Roberto. Agora, veja só, aí eu perguntei para ele, quando vai ser o bastante um prêmio Nobel? Aí ele falou, com certeza. Oh, yes. Não só um, quero dois. Não, tô brincando. Quando o bastante é bastante? Não há nada de errado em ser motivado para... Mas a pergunta é, nada disso satisfaz. Se você vai ser satisfeito com diplomas na parede, o que acontece? Você tem um, vai querer dois, vai querer três, vai querer quatro, vai querer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, pós isso, pós aquilo, eu só vou sossegar quando eu ganhar um prêmio Nobel. Pô, então, aí, quando que o bastante é bastante? Quando dinheiro é o bastante? Quando qualquer coisa é bastante. Essas coisas nunca são bastante porque elas não satisfazem, porque a motivação do mundo não precisa ser necessariamente errada. Não há nada de errado em perseguir um prêmio Nobel. Nada de errado com isso. Inclusive o prêmio é um prêmio milionário, né? E é claro, o dízimo vai ser... eu tô brincando, tá? Então, não há nada de errado em si, mas o problema é que eu vou perseguir um prêmio Nobel da Paz, mas ao fazer isso, eu vou tirar Deus do seu trono. Eu vou colocar a vontade de Deus para a minha vida de lado. Aí se torna um problema. Então, uma motivação do mundo não precisa ser necessariamente errada, mas ela nunca vai satisfazer e ela corre o risco de tirar você da vontade que Deus tem para você. Então é muito perigoso seguirmos motivação, o movere. Temos sempre que ter em vista o que Deus quer fazer no nosso coração. E onde conseguimos isso? Andando no Espírito, andando com Deus, não extinguindo, não entristecendo, não apagando, não ignorando, não resistindo. Nós vamos ter tudo isso caindo, tudo em seus devidos lugares. Então Deus dá o desejo, Deus dá a habilidade e a capacidade de realizar a sua vontade. Tudo vem de Deus. Olhe para Filipenses 4,13. Doutor, que estamos vendo muita coisa em Filipenses. Pois é. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podíamos fazer um estudo de palavras aqui, mas não faremos hoje, tá? Deus não apenas acende o fogo, Ele dá a lenha, para a gente manter o fogo queimando. Muito bom, Deus acendeu o fogo, beleza, mas como é que vai continuar queimando? Para o fogo queimar, tem que ter lenha, tem que ter alguma coisa, um combustível para o fogo queimar. Inclusive um bombeiro, eles atacam o fogo em várias, mas existem duas. Você tira o oxigênio, você tira o calor, ou você tira o que queimar. Se o fogo não tem o que queimar, o fogo se apaga. Tá? Então, não vou entrar em detalhes de bombeiro, tá? Façam um curso de bombeiro vocês e aprendam, mas é isso. Você quer evitar que o fogo espalhe? Você tira qualquer coisa que queima ao redor. Nos Estados Unidos você vê muito isso, tem muita floresta, muitos bosques, e lá eles fazem chamado corredor de fogo. Que corredor de fogo? Tem uma floresta, a cada tantas milhas, eles abrem um corredor
de, sei lá, 200 metros, 300 metros de largura. Eles tiram todas as árvores, fica só vegetação baixinha. Por quê? Porque se pegar fogo, aquele fogo vai queimar a floresta até aqui. Não vai passar para cá. É chamado corredor de fogo. O que fizeram? Tiraram o que queimar do meio. Então, se a gente tira o que queimar, o fogo apaga. Então, Deus ele acende o fogo, mas Deus não quer que o fogo apague. Então, Ele não quer colocar um corredor de fogo, que é irônico, porque não é um corredor de fogo, é um corredor anti-fogo, mas lá é chamado corredor de fogo. Mas Deus não quer que você chegue a um ponto que acaba a lenha e não tem mais o que queimar e o fogo apague. Não, 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 não. Deus quer que o fogo continue. Então, Deus ele vai acender o fogo e Ele vai dar a lenha para a gente colocar o proverbial lenha na fogueira. É até um ditado em português, né? O que é lenha na fogueira? É você manter uma coisa. Pode ser uma rixa, uma briga, uma discussão. É você botar lenha na fogueira e você ficar alimentando aquela discussão, alimentando aquele problema. Pois bem, aqui não é um problema. Aqui é Deus querendo nos dar a vontade e querendo nos dar a habilidade de fazer a vontade dele em nossas vidas. E para isso ele acende um fogo e diz, aqui tem a lenha para você colocar no fogo. Para quê? Para o fogo não acabar, a motivação não acabar, o primeiro amor não secar, para você não ficar desanimado, desestimulado. Tome a lenha para alimentar o fogo que eu acendi. Posso todas as coisas. Deus nos equipa, Deus nos habilita, Deus nos dá não só o desejo, mas a capacidade e habilidade para fazer a sua vontade. Tudo vem dele. Tudo vem de Deus. Muitas vezes a gente, ao ler as cartas de Paulo, a gente vê que muitas vezes Paulo se sentia fraco e desanimado. E foi justamente num desses tempos que ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu estou desanimado e fraco, Deus me fortalece, Deus me dá ânimo, Deus me dá fogo, Deus me dá vontade, Deus me dá gana para fazer a vontade dele. A habilidade não está em nós por natureza. Fé não está em nós por natureza. Tudo vem de Deus. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, é Deus quem dá. Dom de Deus, é dado por Deus. Então tudo que nós temos, a fé, a salvação, a graça, tudo vem de Deus. Inclusive o querer e o efetuar. Então, se eu não estou andando no Espírito, adivinham que eu não vou ter? Eu não vou ter vontade, nem capacidade de fazer o que Deus quer que eu faça. E se eu não tenho vontade nem capacidade, a coisa complica. Alguém aqui tem desejo de navegar um submarino? Bom, eu não tenho vontade e não tenho habilidade. Sabe o que eu nunca vou fazer? Eu nunca vou navegar um submarino. Por quê? Porque eu não tenho vontade e eu não tenho habilidade. Mas Deus pode nos dar vontade e habilidade para todas as coisas naquele que nos fortalece. Você vai querer navegar um submarino. É só um exemplo, tá? Você não vai querer navegar um submarino. E Deus vai lhe dar a habilidade. Aí que vem os dons espirituais. É uma habilidade que Deus lhe dá no momento da salvação, que você precisa desenvolver, descobrir o que é, para fazer o que Ele quer que você faça. Tá, vamos falar mais sobre isso na próxima série, mas Deus chama, Deus equipa. E aqui está a maravilhosa graça de Deus. Deus não nos pede para acender o fogo. Ele acende o fogo. Ele não nos pede para procurar lenha para colocar na fogueira. Ele nos dá a lenha. Ele nos dá o dom, Ele nos dá a sua vontade, Ele nos dá o seu Espírito, Ele habita em nós, é tudo dele, para fazer a sua vontade em nossas vidas. Ele nos dá o querer e o efetuar, mas algo cabe a nós, isso é manter a lenha no fogo. Deus fornece a madeira, mas quem deve colocar aquela madeira, aquela lenha no fogo, somos nós. Deus acende o fogo e fala, está aqui a lenha. Precisamos manter o fogo aceso. Alimentar aquele fogo com a lenha que Ele nos deu.
Lembra o profeta Elias no Monte Carmelo? Teve o grande duelo entre os falsos deuses de Baal e os seus sacerdotes. E só ele, ficou só ele. Havia outros, mas só ele estava publicamente ali. Quem foi que acendeu o fogo? A competição é o seguinte, para quem não sabe da história. Os de Baal estavam aqui, fizeram uma fogueira, fizeram um sacrifício. Aqui estava Elias, fez a mesma coisa. Elias falou: orem para o seu Deus. Acendeu o fogo? Eles oraram, pulavam, gritaram, se cortaram, jorrou sangue. Nada. Elias falou: Deus, acende o fogo. Ele fez mais. Ele falou: faz o seguinte, jogue água na lenha. Agora cave uma trincheira ao redor e encha de água. Aí falou: Deus, acenda o fogo. Choveu fogo do céu, caiu fogo do céu, consumiu a água, a madeira e o sacrifício. Diga uma coisa, quem acendeu fogo? Deus. Quem ajeitou a fogueira? Quem colocou tudo em ordem? Foi Deus? Deus acende o fogo, mas nós temos que manter a fogueira organizada. Manter a fogueira alimentada. Assim é conosco. Deus dá o desejo, Deus dá a habilidade, mas Ele espera que nós vamos alimentar com a lenha que Ele deu, o fogo que Ele acendeu. Nunca espere que Deus faça a sua parte. Deus faz o que nós não podemos fazer. Mas o que nós podemos fazer e devemos fazer, não espere que Deus vai fazer. Deus acendeu o seu fogo, acendeu. Não espere que Deus coloque lenha no fogo. Deus dá lenha, mas é para a gente colocar no fogo. Não espere que Deus acenda o fogo e coloque a lenha. E tem muito crente que vai ter um tempo muito complicado no tribunal de Cristo, porque o fogo nunca foi mantido. Perdeu o primeiro amor, nunca fez nada por Cristo. Por quê? Porque não tinha motivação e não tinha habilidade. Por quê? Porque não manteram a lenha no fogo. Aí vão dizer, Deus. E Deus vai dizer, eu acendi, você era para alimentar o fogo com a madeira que eu dei. Eu dei a madeira, eu dei o fogo. Era só você alimentar o fogo. Não espere que Deus faça o que cabe a nós fazer. Ore. Leia a palavra, obedeça, sirva a Deus. A lenha está à nossa disposição, mas a decisão de pegar a lenha e jogar no fogo aí é com a gente. A motivação vem de Deus e não é um fogo de palha. E se é um fogo de palha, se parece ser um fogo de palha, a culpa é que está faltando lenha no fogo. Está faltando lenha naquele fogo. Deus acende a chama, Ele dá a lenha, mas nós temos que alimentar.